Minha experiência na pista comum do Schoenhypen no Allianz Parque, para você que também pretende comprar algum ingresso para algum show que terá no Allianz, mas não sabe como que é a experiência. Vamos começar falando dos pontos positivos, depois eu conto dos pontos negativos, que assim, para muita gente é bastante. Começando pela visão. Assim, se você tem mais de 1,70, a visão é perfeita. No caso, eu tenho 1,76, então eu consegui ver os meninos nitidamente. E, tipo, parecia que eles estavam perto, sabe? Consegui gravar, filmar tudo bonitinho também. E eu fiquei na quarta fileira, depois da grade. Tem o pessoal, assim, enfileirado. Eu fiquei mais ou menos, tipo, a 4 pessoas de distância, assim, da grade. E eu consegui ver nitidamente. Mas se você for uma pessoa que tem menos de 1,60 ou algo do tipo, não compensa. Não compensa de forma alguma. Você vai ter que ir lá pro fundo pra conseguir ver pelo menos o telão. Porque, gente, a minha amiga, ela é um pouco mais baixa que eu. E ela teve que ir lá no fundo pra conseguir assistir pelo menos o telão, porque a visão ficou muito ruim. De ponto positivo, eu acredito que seja só a visão. E pra pessoas altas ainda, porque de resto, gente, juro, quando eu cheguei lá, eu fiquei com inveja do pessoal que tava sentado na cadeira. Todo mundo começou a ficar com inveja do pessoal que tava na cadeira. E a organização, péssima. Péssima, péssima, péssima. Espero que não me cancelem, por favor. Eu estou sendo sincera. Primeiro, chegamos lá 7 horas da manhã. Até aí, tudo bem. Teve gente que chegou lá um dia anterior, teve gente que chegou 3 horas da manhã. E como é uma empresa nova que está organizando, se não me engano é a Nubank, gente, eles não souberam organizar as filas. Todo mundo ficou misturado. E aí, o que acontece? O pessoal que chegou mais cedo, seja 3 horas da manhã, seja no dia anterior, acabou ficando no fundo de qualquer maneira, porque tava todo mundo junto com a cadeira. Tipo, a pista tava misturada com a cadeira superior, com a cadeira inferior. E todo mundo ficou bagunçado. Todo mundo ficou amontoando em todo mundo. Eles estavam tentando organizar a fila, só que, tipo, ninguém respeitava. A gente chegou lá cedo, e assim que a gente chegou, a gente foi na fila e tinha uma parte onde tem uma rotatória perto do Allianz, que a gente atravessava a rua e fazia uma fila lá do outro lado da rua. E aí, o que acontece? Tinha gente que tava chegando e tava fazendo fila em volta do Allianz, sendo que era para atravessar a rua e ficar do outro lado da rua. Aí, o que acontece? A gente começou a atravessar a rua e ficar em volta do Allianz também. Só que aí veio os organizadores e falaram que era pra gente ficar do outro lado da rua. Tudo bem, a gente respeitou e atravessou a rua novamente. Porém, teve um pessoal que teimou em ficar ali. E aí, o que acontece? O pessoal que chegou depois da gente cortou fila. E foi uma galera imensa que não queria atravessar a rua de forma alguma. E aí, o que acontece? A gente, educadas, atravessamos a rua. E aí, o pessoal que estava no fundo cortou a fila. E aí, o que acontece? A gente começou a ficar frustrados. E aí, o pessoal começou a discutir com os organizadores. E aí, o que acontece? Virou aquela bagunça. Todo mundo começou a atravessar a rua. E aí, os organizadores tentando organizar. E a gente atravessou a rua. Só que aí, eles pediram pra gente voltar. E aí, ninguém tava querendo voltar, né? Até porque o pessoal de trás ia passar na nossa frente novamente. Começamos por aí. Aí tá. Depois que a fila começou a andar, tinha uma parte que eles só colocaram uma grade no meio da rua. E aí, ficou o pessoal tudo amontoado desse lado. E aí, o que acontece? Pessoal, não era uma fila. Era uma renca de gente toda espremida, que nem uma lata de sardinha, num lado só. Pista, cadeira inferior, cadeira superior. Num lado só. E aí, começou a amontoar. E aí, a fila andava. E o que acontece? O pessoal ia andando desse jeito aqui. Então, ia cortando fila. Não tinha... Aquilo não era uma fila, gente. Não era uma fila. Então, cara, sinceramente, não compensou chegar um dia anterior. Não compensou chegar mais cedo. Porque, de qualquer forma, o pessoal que chegou mais tarde ainda conseguiu cortar fila. Então, foi um trabalho à toa. Além de não dar pra você sentar, você teve que ficar em pé, com o pé. Eu não tava sentindo o meu pé, gente. Eu não tava sentindo o meu pé. E ainda não poder ir no banheiro. Outro ponto. O que acontece? Pra você ir no banheiro, você tinha que ou levar um cartaz falando que você está indo no banheiro e não está cortando fila.
E se você não tinha esse cartaz, o pessoal vai achar que você tá cortando fila. Ou seja, se você sair no banheiro, você vai ter que ir lá pro final da fila, porque não vão te deixar passar. Porque vão achar que você está cortando fila. Então, o que acontece? No meu caso, eu fui no banheiro, era perto do show e eu estava na frente. Eu estava quase chegando no portão do estádio. Sorte que eu achei uma menina que tinha uma plaquinha escrito: vou ao banheiro, não estou cortando fila. E aí tá, a gente foi no banheiro, a gente fez tipo uma filinha pra ir no banheiro. Conseguimos ir no banheiro, tivemos que passar embaixo da grade porque era impossível a gente se movimentar no meio daquela renca de gente. A gente passou embaixo da grade, eu quase danei com a minha roupa esfregando no asfalto. Mas enfim, depois que a gente foi no banheiro, a gente foi voltar e ainda tinha umas 3 pessoas que falaram: não dá pra passar aqui, não dá pra passar aqui. Não estavam deixando a gente passar mesmo a gente tendo a plaquinha, não estavam querendo deixar a gente entrar. E a gente entrou de qualquer maneira, a gente se enfiou debaixo da grade, a gente empurrou e a gente conseguiu entrar. Porque... ai, gente, foi uma luta. E eu ainda perdi meu lugar na fila, eu tive que ficar um pouco pra trás. Porque passou uma renca na minha frente. Gente, sério, sinceramente, se não tivesse esses problemas, eu teria aproveitado mais o show, confesso. Confesso, às vezes compensa bem mais você pagar caro e ficar numa pista premium ou no VIP do que passar por esses perrengues. Que até quem tava na cadeira passou pelo perrengue na fila. Claro, compensa mais você pegar a cadeira e passar por esse perrengue, mas depois ficar sentado bonitinho, do que passar por esse perrengue inteiro, entrar no estádio, passar por mais um perrengue até a hora do show começar, porque o pessoal começou a amontoar na grade. Ou seja, a gente pedia pra ir pra trás, o pessoal empurrava e não respeitava. E aí, o que acontece? Não dava pra sentar, e ainda tinha o pessoal que sentou atrás da gente e não queria levantar. E aí todo mundo ficava apertado e falava pra eles levantar, e eles não queriam levantar. Ou seja, a gente ali e eles não colaboravam. Então, assim, gente, sinceramente, na minha opinião, não compensa. Fora isso, no final do show, minha amiga estava na pista, a gente tinha se separado, né, porque eu fiquei lá na frente pra poder gravar as coisas e tal, ela ficou no fundo pra poder enxergar o show, e aí ainda roubaram o celular dela. Então, assim, dá pra dizer que a gente aproveitou o show? Sinceramente, eu tava tão cansada num ponto, tipo, tão cansada, tão morta, que, tipo, os meninos tinham saído do palco e eu nem pensei que eles iam voltar, eu só queria ir embora. Eu só queria ir embora, gente, que eu não tava aguentando mais, meu pé. Eu não tava sentindo meu pé, eu não tava conseguindo andar. E aí os meninos voltaram e eu já estava, tipo, perto da saída. E aí eu tive que assistir eles lá do fundo, o final do show. E aí, esse final eu não aproveitei tanto quanto eu poderia ter aproveitado, porque eu tava morrendo de dor, eu tava cansada, eu tava morta. E além disso, tinha muita gente passando mal. O pessoal que tava na grade, tudo espremido, tava passando mal. Esqueci disso também. Então é isso, gente. Sincera opinião, se você aguentar sentir dor e for uma pessoa alta, talvez compense. Mas, sinceramente, na minha opinião, não compensa. Então, compensa bem mais você pegar uma cadeira, uma arquibancada ou uma pista premium se você tiver condições, do que você pegar uma pista comum. É isso que eu tinha pra falar e, enfim, beijos. Qualquer coisa, me siga que tem vídeos deles no meu perfil e da minha visão também de palco no perfil. Beijos! Espero que vocês melhorem a organização do Allianz, tá? Por favor, por favor.